Em 2023, na sua avaliação, o que a Câmara precisava entregar à cidade de Belo Horizonte, de maneira geral, ela conseguiu entregar? Eu faço uma autocrítica, eu acho que não. CPI, essas coisas eu acho normais. Eu vim aqui uma vez e falei, isso é normal. É direito da oposição propor CPIs, fiscalizar é dever do vereador, representar. Então, isso tudo eu acho normal. O que eu não acho normal é engavetar projeto. E o consenso é sempre o melhor caminho na política, né? Vamos ver até dia 29, conversar com o vereador Gabriel, porque aí são projetos na relação Câmara-Prefeitura. Né? Então tem outros atores, a própria prefeitura, né? O nosso secretário de governo, tem que todo mundo conversar, porque senão o projeto, quem é mais prejudicado é a população. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, para receber o vereador Wagner Ferreira, vereador aqui da capital do PDT, vice-líder de governo e também integrante agora, presidente da Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal. Vereador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite. Vereador, eu quero começar, ainda que estejamos no início de fevereiro e a Câmara agora efetivamente vai começar a sua rotina de aprovação de projetos e de discussões mais pesadas. Eu queria primeiro uma avaliação do senhor do que foi o ano de 2023. O de 2024 tem a circunstância eleitoral que acaba mudando um pouco a dinâmica da casa. Em 2023, na sua avaliação, o que a Câmara precisava entregar à cidade de Belo Horizonte, de maneira geral, ela conseguiu entregar? Eu faço uma autocrítica, eu acho que não. Vou te dar um exemplo muito claro, Guilherme e Thalita. A gente teve aí período de chuva, né? A gente está no período de chuva e tivemos aí várias partes da cidade com alagamentos. E eu vou destacar a Vila do Índio, Jardim Leblon ali, Santa Mônica, eu moro no bairro Céu Azul ali ao lado, que mais uma vez sofreu com as fortes enchentes. E dentro da Câmara Municipal, um pedido de empréstimo feito pela Prefeitura para financiar essa obra naquela região e outras também, reassentar famílias, urbanizar aquela área. E esse pedido de empréstimo sequer recebeu um número na Câmara Municipal, tá desde agosto parado lá, sabe? Então acho que a gente merecia pelo menos discutir esse projeto enquanto vereadores da cidade, mas a presidência da Câmara Municipal engavetou o projeto. Então acho que a Câmara Municipal da qual faço parte não entregou tudo que poderia para a cidade, principalmente nesse aspecto das pessoas mais vulneráveis. E por que não, vereador? Justamente essa disputa, né, que está desde o ano passado de 2023, eu vou destacar como foi um ano já de disputa pré-eleitoral, e isso faz muito mal. Afinal de contas, o presidente da Câmara, ele se coloca como, né, quer ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, e eu acho que isso atrapalha as entregas efetivas que a Câmara Municipal poderia fazer mais. Entregou muita coisa, claro, né, os vereadores trabalham muito, entregaram muita coisa, mas eu acho que poderia ter sido feito mais, infelizmente, por causa dessa antecipação, na minha avaliação, da eleição. Eu acho que isso fez muito mal para 2023. Queria saber um pouco mais no dia a dia da Câmara, vereador. Isso se dá, por exemplo, pela quantidade de CPIs? Ouvimos uma reclamação, por exemplo, no ano passado, de que havia um excesso dessas comissões e que, do ponto de vista de quem era a oposição, né, que é a base de governo nesse momento, a oposição ao presidente da Câmara, isso tinha a ver com objetivos eleitorais, então tinha uma crítica relacionada a isso. Havia também outras que eram, olha, o comando das comissões estava alocado com determinados aliados do presidente da Câmara, portanto as coisas não andavam da mesma maneira. Em compensação, o presidente da Câmara sempre argumenta, olha, eu estou sempre limpando a pauta, o que a prefeitura mandou, eu estou colocando à frente. Mas no dia a dia, como é que isso se dá? É no bloqueio para chegar a um projeto? Como o senhor mencionou, no engavetamento dessa proposta, por exemplo, como é que isso ocorre para o cidadão entender, inclusive no dia a dia dos vereadores, como é que o problema de uma certa paralisação, na sua perspectiva, acontece? Não, isso é CPI, essas coisas eu acho normais. Eu vim aqui uma vez e falei, isso é normal, é direito da oposição propor CPIs, fiscalizar é dever do vereador, representar. Então, isso tudo eu acho normal. O que eu não acho normal é engavetar projeto, não colocar para discussão, sabe? Um vereador, ele engavetar um projeto e nem distribuir. As pessoas da Vila do Índio, por exemplo, têm direito de saber qual que é o número do projeto, o valor que está se pedindo. Nós, vereadores, temos direito de discutir o projeto, ele tem que tramitar na casa, isso que eu acho que é ruim. Mas questão de CPI, isso faz parte do processo, sabe? Isso faz parte, eu respeito. Amanhã eu posso estar propondo CPI, sabe? Então, isso faz parte do processo. Isso é normal. Eu não vejo as CPIs, excesso de CPIs ou ausência de CPIs como um problema, não.
tá? Isso aí eu acho que é normal na Câmara. Volto a dizer, os vereadores trabalham muito e as CPIs são importantes até para trazer luz a temas fundamentais da cidade. Vereador Guilherme abriu a entrevista aqui hoje com o senhor, falando exatamente sobre 2024, que é esse ano eleitoral. E a gente sabe muito bem que há uma preocupação de vereadores na tentativa de reeleição, ou aqueles que desejam alcançar, né, algum cargo mais acima, no caso, cargo de prefeito. Há uma preocupação também com a própria prefeitura, numa possível reeleição, tentativa de reeleição do prefeito Fuad. Mas o que a população de Belo Horizonte pode esperar da Câmara nesse ano de 2024? Que a gente sabe que, naturalmente, os trabalhos começam a ser desacelerados exatamente já pensando no pleito de 2024. Olha, Thalita, na semana passada, conversei com alguns vereadores, né, para que a gente pudesse fazer um esforço, continuar nesse esforço de limpar a pauta. Esse é um lado positivo do presidente da Câmara, sabe? De uma escola tem que colocar tudo para votar, né? Não é aquilo que quer. E a gente fazer esse esforço para que nenhum projeto deixe de ser discutido no plenário da Câmara. Então, há sim, por parte da Câmara, esse dever dos vereadores, essa intenção de votar tudo, mesmo sendo o ano eleitoral. Agora, é um ano que, pelas suas próprias características, né, à medida que vai chegando o processo de campanha, de fato, isso vai acabar ficando um pouco prejudicado, porque é natural que o vereador, pela própria lei eleitoral também, aquele que for candidato, vá para a rua conversar com o eleitor, apresentar suas propostas e pedir voto, né? Então, mas isso é mais para frente. Eu acho que agora, até o meio do ano, eu acredito que os vereadores vão continuar trabalhando muito, aprovando projetos. Como alguém que está na base de governo do prefeito Fuad Numan, eu queria saber se a prefeitura já apresentou de alguma maneira o que ela espera ver aprovado nesse ano de 2024. Tem planos específicos que a prefeitura considera? O prefeito já deixou claro, por exemplo, que esse projeto em relação às chuvas, a prefeitura vai estudar uma outra maneira ou ver o que vai fazer, mas que não tem ainda uma alternativa a apresentar na Câmara. Vai ter a discussão desse mesmo projeto levado à frente nesse ano? Quais são as pautas prioritárias que a prefeitura está planejando e que tenha dito para o senhor como vice-líder também? Olha, a gente vai ter a primeira reunião do Colégio de Líderes agora no dia 29 de fevereiro, a primeira reunião do ano, e a prefeitura, através do nosso líder Bruno Miranda, vai levar esses projetos, pedir, insistir que o vereador Gabriel distribua os projetos, são projetos prioritários, então a prefeitura não vai abrir mão dele. Um desses projetos por exemplo, a revitalização do centro, né? Para poder fazer um viaduto ali na Igreja Cristo Rei, lá na Cristiano Machado, ali perto do shopping, né? Para que a gente possa ter uma mobilidade melhor ali, chegar e voltar do aeroporto Confins. Então são obras que exigem recursos, né, de grande monta. E no dia 29, em relação à prefeitura, esses dois projetos de empréstimo, eles continuam na ordem do dia. Nós vamos insistir no Colégio de Líder para que esse projeto tenha sua tramitação iniciada na Câmara Municipal. O senhor acha possível haver consenso por essa conversa prévia que teve com os demais vereadores ou com aqueles que o senhor conversou? É possível que essas duas propostas caminhem de maneira diferente? Acho que sempre é possível. Sempre o consenso é sempre o melhor caminho na política, né? Vamos ver até dia 29, conversar com o vereador Gabriel, porque aí são projetos na relação Câmara-Prefeitura, né? Então tem outros atores, a própria Prefeitura, né? O nosso secretário de governo, tem que todo mundo conversar, porque senão o projeto, quem é mais prejudicado é a população, né? Esses são projetos fundamentais e eles estão na ordem do dia da Prefeitura, sim. Vereador, vamos falar de um assunto que está deixando todo mundo muito preocupado, que é a questão da dengue. E, mais especificamente, do atendimento, né, nos postos de saúde, nas UPAs de Belo Horizonte. E acho que é importante a gente falar aqui que não é um problema específico da capital mineira, porque o Brasil tem enfrentado uma alta, né, considerável no número de casos aí, que tem assustado, inclusive, o Ministério da Saúde, todo mundo. Mas vamos trazer para Belo Horizonte, do ponto de vista dos atendimentos nas UPAs, nos centros de saúde, na demora desse atendimento. Isso, claro, por muita gente estar sendo contaminada e apresentar sintomas aí cada vez piores da doença. Belo Horizonte se preparou para receber, já sabendo de uma previsão que teria para este ano de 2024, de casos tão altos assim. O senhor acha que a prefeitura se preparou para dar suporte ao cidadão do ponto de vista da saúde? Thalita, só no Brasil, né, mais de 500 mil pessoas, né, já foram aí infectadas com dengue. Aqui na nossa capital não é diferente. Muita gente. Eu sou um vereador que anda pela cidade, principalmente na minha região,
e a gente vê as dificuldades e a gente também cobra da prefeitura ações imediatas de prevenção para limpar lotes, né? Lixos que às vezes são depositados de forma clandestina em vários locais, que são focos de dengue. A gente aciona imediatamente, a SLU, está todo mundo trabalhando nessa questão. A gente tem pedido aos cidadãos também, né? Nós temos que fazer a nossa parte também, evitando os focos de dengue na cidade, e a prefeitura tem feito a parte dela com os atendimentos. Agora, realmente a gente está numa epidemia de dengue, e aí há um congestionamento no centro de saúde, mas a equipe de saúde toda está mobilizada para atender todo mundo, né? Repito, a gente está numa epidemia, é uma coisa atípica mesmo, quando se falar que está numa epidemia, então a gente já vê um número grande de pessoas, mas tanto o centro de saúde como as UPAs funcionaram durante todo o carnaval buscando dar um melhor atendimento. Não é o ideal, a gente sabe que não, porque a pessoa está ficando lá 8 horas, 10 horas para esperar o atendimento, mas assim, os profissionais de saúde estão se desdobrando para poder atender todo mundo. E nós também temos que fazer a nossa parte. Na sua região, vereador, tem problemas específicos que demandam de atenção da prefeitura? É claro que saúde está sempre, se não no topo, está no top 3 das dificuldades regionais com as quais os vereadores precisam lidar no dia a dia. Tem as cobranças evidentes para asfaltamento, etc. Na sua região em específica, qual é o tipo de cobrança que acontece por lá? Olha, em relação à saúde, é a cobrança generalizada da cidade, né? A pessoa precisa de mais médico, tem centro de saúde que está faltando pediatra, que está faltando, então esse tipo de cobrança que ela é feita reiteradamente. A prefeitura está fazendo os concursos, está buscando nomear esses servidores para poder atender. Infelizmente não é imediato como a gente quer que seja, né? Mas a população tem o seu direito e a gente tem que assegurar esse direito. Como vice-líder de governo, desculpa, Guilherme, mas o senhor pode dizer que há alguma previsão, além da questão do concurso, né, e das nomeações, mas alguma previsão real de melhoria, vereador, para 2024? A população sofreu muito, né, de uns anos para cá, com a pandemia de Covid-19, agora com a dengue. O senhor trouxe aqui, a gente falou sobre isso durante o jornal hoje o tempo todo, de que não é só em Belo Horizonte, claro. Mas já que a gente está falando de BH, assim, há alguma previsão de melhoria real para a saúde em Belo Horizonte? Olha, tá, eu sou da Comissão de Administração Pública, sou servidor público, eu acho que essas questões passam por contratação de mais gente, né? Tem que trazer mais gente, porque a demanda é grande e tem que ter mais gente qualificada, inclusive, para atender a população. Na próxima semana eu tenho reuniões sobre concursos públicos, né, na área de saúde, farmacêuticos, biólogos, um tanto de gente que também não é só médico que falta, né? Falta uma rede grande, cobrando mais nomeação de servidores da saúde para que esses problemas sejam mitigados, pelo menos no curto prazo. Então, a minha expectativa, estou cobrando prorrogação de concurso público na próxima semana da prefeitura, na área de saúde, para que esses problemas, a gente possa, em 2024, a prefeitura possa nomear candidatos aí que já estão aprovados no concurso, e isso sim pode trazer no curto prazo mitigar os efeitos dessa falta de profissionais. Eu acho que, na minha visão, na minha experiência, o principal aí tem sido a falta de profissionais. Demanda grande. A gente está falando de dengue, mas tem outras áreas aí que estão demandando profissionais qualificados. Então eu estou trabalhando nisso. Prorrogar os concursos, nomear mais gente. O fato de ser um ano eleitoral, neste caso, pode contribuir para que a prefeitura torne as coisas mais céleres? E pergunto até do ponto de vista jurídico, porque há certos impedimentos pela lei eleitoral que não dá para fazer destinação de recursos mais próximo das eleições. Essa possibilidade de fato existe, vereador? Não existe, por exemplo, é ano eleitoral, mas a gente tem concursos vencendo agora. Se você prorroga esses concursos, independente de quem ganhar a eleição, o concurso está válido. Agora, se eu não prorrogo os concursos, o concurso tem que esperar a eleição, vai ter que fazer um novo concurso, a gente perde mais 2 anos aí, sem poder nomear ninguém. Aí vem aquelas contratações precárias para atender a emergência, porque a coisa vai só piorando por falta de profissional. O pessoal aposenta, o pessoal também fica doente, o servidor, né, tem essas questões, e aí não tem ninguém. Então, acho que o que a gente pode fazer nesse período eleitoral que tem restrições? Fazer os concursos que já estão aprovados, prorrogar aqueles que estão para vencer, para poder nomear o pessoal para atender na ponta. Claro, tem que ouvir os sindicatos também das categorias aí, sim, né? Sim, e é uma das suas bases como vereador, inclusive. Deixa eu puxar um fio anterior aqui que nós falamos sobre administração pública. E o senhor falou um pouco da relação entre executivo e legislativo.
Eu queria uma avaliação sobre como o executivo se portou no ano de 2023. Porque nós tivemos, por exemplo, uma troca de secretário de governo. O prefeito Fuad também trocou a sua base, de alguma maneira, ou ampliou a sua base, trazendo para dentro do seu grupo o que popularmente ficou convencionado como a família Aro. A prefeitura errou em alguma medida nesse diálogo? O que ela precisa fazer diferente em 2024 no diálogo com os vereadores para que a relação encontre alguma situação um pouco melhor? Porque por vezes a culpa está sempre alocada no presidente da casa, mas me parece também que há vereadores, mesmo da base, que têm reclamações sobre como o governo conduziu o ano de 2024 nas suas relações. O ano de 2023. O de 2023, aliás, vereador. Obrigado pela correção. Guilherme, então, no início do ano, foi o início que eu comecei como vereador, né? Tem um ano apenas, mas o que eu percebi no início do ano? Primeiro, o prefeito Fuad estava buscando ter uma maioria. Não tinha uma maioria no início de 2023. Então, os primeiros meses foram no sentido de buscar ter essa maioria. E o chamado grupo de familiares veio compor a base do governo, dando essa maioria. Então, isso demorou alguns meses para que isso acontecer, essas negociações. E agora, já no final do ano e início desse ano, com essa maioria, fica menos difícil, vamos dizer assim, para a prefeitura executar, tentar aprovar os seus projetos. Agora, a relação entre a Câmara e alguns vereadores, ela é muito complexa, porque não tem assim uma oposição ideológica à prefeitura, sabe? Não tem ali uma oposição partidária. Tem reclamações, olha, o secretário não me atende, então eu não vou votar esse projeto. Então cabe à prefeitura ir lá e conversar com o vereador, se quiser ampliar projetos. Eu vejo a Câmara, na sua maioria, com uma relação assim. Não é uma oposição ideológica e partidária. Porque se fosse, o vereador não ia reclamar que o secretário não atende ele, que o prefeito não atende ele, porque ela é uma oposição programática, vamos dizer assim. Eu não concordo com o programa do prefeito Fuad, então eu sou oposição. Não, a oposição é, na maioria dos casos, porque o secretário não recebe, sabe? Então, na opinião do senhor, é uma oposição que não tem fundamento, vereador? Não, ela tem fundamento, ela existe, sabe? Mas ela é muito, assim, de demanda. Sim. Que é a coisa do vereador. Olha, se atender minha demanda, eu coopero lá com a prefeitura. Então, acho que a prefeitura, entendendo isso, e ela precisa avançar, precisa aprovar projeto, tem projetos que são 28 votos. E não tem 28 votos hoje para determinadas matérias. Então, quer chegar a 28 votos, tem que conversar, tem que chamar os vereadores, tem que conversar para ter essas votações. Aí eu não estou falando de presidente da Câmara, vereador Gabriel, não. Falando do conjunto dos vereadores. Agora, nós da base também temos reclamação, hein? Não vê aí a questão do carnaval no Parque Municipal? Temos vereadores na base da causa animal que reclamaram. Eu estou aqui com a questão da estocar, cortar mais de 100 árvores. Estou reclamando, vou fazer audiência pública, estou trazendo o pessoal, sou da base. Então não quer dizer também que está na base que a prefeitura atende tudo que o vereador pede. Nós também temos questões a serem tratadas. E nem tudo é atendido porque a gente está na base. Mas eu, pelo menos, estou na base porque eu acho que é um programa de governo que é, hoje, o melhor. É o ideal? Não. Mas é um programa de governo que eu estou de acordo com ele, na sua maioria. Mas tem essas questões que eu sou contra. As questões ambientais, etc. Passado esse tempo, inclusive, tanto de adaptação da prefeitura, quanto do novo secretário de governo, não dá mais para falar em novo, secretário Castelar Guimarães Neto, você acha que em 2024 a prefeitura abriu os olhos ou compreendeu que a relação será, tanto com a base quanto com a oposição na casa, dessa maneira, atender a projeto a projeto? Olha, eu tô conversando com o pessoal para fazer isso, sabe? Eu tô conversando com o pessoal, gente, vamos conversar com os vereadores, mudou o ano. O vereador também está lá na oposição, mas ele também tem que fazer entrega esse ano, ele tem interesse, porque o ano é eleitoral. Então o vereador também está mais disposto ao diálogo do que no ano passado. Então acho que o ano eleitoral também é uma oportunidade para poder fazer nessa relação de ganha-ganha, sabe? Olha, eu tenho também meu interesse, vamos negociar o seu, porque todo mundo tem que fazer entrega, porque a eleição tá chegando. Então acho que é um ano de muita oportunidade, e que o diálogo, tomara que ele prevaleça, Agora, quem é pré-candidato a prefeito, aí fica mais difícil, porque realmente, nesse aspecto, vai ficar difícil avançar. Vereador, no ano de 2023, durante muito tempo a gente noticiava por aqui a briga entre o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, e o prefeito Fuad Noman, com
várias entrevistas, algumas acusações. É uma situação que a gente colocava como muito chata, né? De ter que noticiar, que a gente não falava de projetos, a gente só falava dessa disputa ali. O que o senhor espera desse ano de 2024? O que os senhores estão conversando na Câmara, assim? Vai ser um cenário mais difícil desse ponto de vista? Olha, espero que não, viu, Thalita? Espero que não. A gente já está com um novo processo de cassação aí em aberto, pela minha própria oitiva, vereador Bruno Miranda. A tendência ali é da gente apaziguar, vamos dizer assim, mas é via de mão dupla, depende dos dois lados. Aqueles episódios do ano passado, aquelas agressões ao prefeito, né, chamando o prefeito ali, né, até pela questão da idade do prefeito, acusações sem provas, aquilo tudo foi muito ruim, terrível, foi o pior momento. Se você falar uma coisa ruim do ano de 2023, foram esses momentos aí, aqueles processos de cassação, foram muito pesados e muito ruins. Acho que a imagem não contribuiu em nada para a imagem da Câmara Municipal, pelo contrário. Espero que nesse ano todos nós vereadores, a prefeitura, a gente esteja em outro espírito, sabe? Um espírito mais de trazer resultados para a população de Belo Horizonte que tem direito. Sobre o processo de cassação, o senhor falou nessa perspectiva que está colocada aparentemente de apaziguar as coisas. Essa é uma tendência verificada por duas coisas. Primeiro, não parece haver votos suficientes para a prefeitura ou para o grupo que está contrário ao presidente da casa fazer a sua cassação. E porque objetivamente também a primeira também não houve. É uma questão matemática hoje o grande ponto. E também pensando nele em 2024, para deixar os vereadores, inclusive da base, distante dessa discussão, vereador? Acho que é o clima, né, de 2024 é outro. Agora é um ano eleitoral, todo mundo tem que fazer as suas entregas e isso acaba tirando a atenção. Agora, eu não sei o dia de amanhã, volto a dizer, nas disputas, todo mundo tem que fazer seus gestos efetivos para que a coisa caminhe e a gente possa, de fato, ocupar o nosso tempo com os interesses da população, cada um com seu ponto de vista, tá? Mas essa questão matemática de ter voto, não ter voto, ela é verificada todo dia. Uhum. Se não tinha voto na outra, não quer dizer que nessa não vai ter, né? Mas a maioria dos vereadores estão aí empenhados em exercer seu mandato. Essa questão de cassação, eu não estou vendo clima para seguir com isso nesse ano de 2024, sabe? Não estou vendo muito clima. Os processos estão acontecendo, estão tramitando. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PDT. No Café com Política, hora do bate-pronto. Agora é aquele sistema, vereador, perguntas rápidas e respostas na mesma medida. Vamos a elas? Olha. Então vamos lá. Candidatura do PDT em BH, uma certeza ou uma possibilidade? A minha candidatura? Do PDT para a Prefeitura de Belo Horizonte. De BH. Olha, está no campo da possibilidade. Eu vejo ainda como uma possibilidade. Tem muita água para rolar ainda. Wagner Ferreira nas eleições de 2024. Candidato à reeleição pelo PDT? Estamos aí como pré-candidato e vamos aguardar aí a janela partidária. Gabriel Azevedo, deveria cumprir o acordo com o vereador Juliano Lobato ou permanecer como presidente? Juliano Lopes. Juliano Lopes Lobato. Olha, aí é entre eles, viu? Eu não participei desse acordo, então eu não posso emitir juízo de valor. Acordo é para ser cumprido. Cara. Fuad Noman pode ser um candidato de consenso da centro-esquerda em BH? Pode sim, pode sim. Wagner Ferreira, vice-líder de governo, agora presidindo a Comissão de Administração Pública nesse ano de 2024 na Câmara Municipal. Obrigado por estar conosco aqui, vereador, mais uma vez. E daqui a pouco a gente chama de novo para conversar aqui no café, porque evidentemente temos assuntos e esperamos ter muitos bons assuntos para tratar sobre a cidade. Eu que agradeço vocês mais uma vez aqui pelo convite, estamos sempre à disposição. Um abraço aí para todos os ouvintes.